Olá, meu nome é Mônica Vieira, sou assessora de imprensa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará e estou apresentando mais um episódio do nosso CRCCE Cast. Desta vez vamos falar sobre contabilidade colaborativa e para isso convidamos aqui o nosso vice-presidente Francélio Cavalcante para conversar um pouco sobre o que é o termo, qual é o projeto e quais são os desafios, tudo isso pensando em você, contador, contadora, né, em relação ao seu desenvolvimento profissional, que é um grande e importante pilar do Conselho. Até mesmo porque o nosso maior pilar é fazer com que cada vez mais, tanto os próprios contadores, como também a sociedade reconheça a sua essencialidade no processo de desenvolvimento econômico e financeiro do nosso Estado. Francélio, seja bem-vindo. Coisa boa. Deu certo, as agendas estavam um pouco confusas, mas deu certo e é uma honra e uma alegria estar com você aqui no nosso estúdio aqui de gravação do Centro Universitário Estácio, né? Muito obrigada aí à professora Luana pela oportunidade, cadeira, valeu demais. Paulinho aqui na gravação aqui do nosso podcast, nosso videocast, né? E o cadeira aí na gravação do nosso podcast. Francélio, vamos lá, né? Me diga, né? Já dei aí as boas-vindas e já me diga o que é contabilidade colaborativa. Olá, Mônica. Olá a todos aqueles que nos escutam, que nos assistem. Bom, antes de falarmos do projeto em si, contabilidade colaborativa, nós temos que fazer uma rápida contextualização sobre os pilares do Conselho, né, do sistema CFC-CRCs, que possui basicamente três pilares estruturais. O primeiro deles, por ordem, é o registro. Então, todos os profissionais que se submetem a uma prova, passam naquela avaliação, eles precisam se registrar no seu respectivo conselho de classe. O segundo pilar é a fiscalização. Então, originalmente, os conselhos eles surgiram com essa finalidade, de registrar e fiscalizar os profissionais. E, posteriormente, a de manter o desenvolvimento profissional, de fomentar esse desenvolvimento continuado, esse desenvolvimento contínuo dos profissionais, nada mais justo diante de uma profissão que é extremamente mutável, né? Nós temos aí praticamente todos os dias novas legislações surgindo, temos como ciência social uma mudança muito forte aí na própria ciência contábil. À medida que a sociedade vai evoluindo, vai mudando, a ciência contábil acaba tendo que se adequar. Então, desses pilares, o desenvolvimento profissional acaba sendo aquele que possui uma maior demanda da classe contábil, naturalmente, porque uma vez registrado, o profissional não precisa mais se preocupar com aquilo, a não ser em alguma situação bem específica de atualização cadastral, etc. Em relação à fiscalização, isso é um trabalho do próprio conselho, então existem profissionais que estão sendo fiscalizados, que já foram fiscalizados ou serão fiscalizados, mas é algo também que não há muita ação do profissional para com o CRC. Já em relação ao desenvolvimento profissional, não, essa demanda é constante. Quando assumimos recentemente a vice-presidência de desenvolvimento profissional, juntamente com os demais conselheiros, vice-presidentes, o conselho diretor, o nosso presidente Felipe Guerra, nós ficamos pensando em como oferecer algo diferente em relação ao desenvolvimento profissional. Então, o desenvolvimento profissional, historicamente, era baseado em quê? Em eventos, num formato tradicional, vamos assim dizer, onde tínhamos alguém que era detentor do conhecimento e esse alguém passava ali a sua experiência, passava ali o seu ponto de vista sobre um determinado assunto. Claro que esse formato é válido, é muito louvável, mas com o passar do tempo a gente percebe que ele é insuficiente. Por quê? Porque você fica refém de uma determinada situação, de uma determinada circunstância ou até mesmo de uma determinada pessoa. Então, para solucionar isso, naturalmente, lentamente, as coisas foram mudando. Como, por exemplo, a partir do momento em que você tem conteúdos gravados, como esse que nós estamos realizando. Então, você já não fica mais refém de alguém que naquele momento está falando sobre um assunto. Você pode assistir ele depois, pode escutar no carro, enfim, você tem outras alternativas. Não bastasse isso, que é o caminho natural, né, de todas as profissões, o caminho natural do próprio conselho, isso já vem sendo feito, isso não é de hoje, mas nós pensamos em algo profissionalizar, tornar algo que já acontece de uma maneira informal em um projeto maior, um projeto mais abrangente. Foi aí onde nasceu
a ideia da contabilidade colaborativa. O que é o projeto? A contabilidade colaborativa ela funciona como um grande fórum de discussão. Então, hoje, em qualquer profissão, quando você tem uma dúvida, o que você faz? Olha, se eu tenho um colega, se eu tenho um amigo que conhece bem daquela área, que ele conhece bem daquele assunto, se ele é um especialista naquela área, ele naturalmente, se ele se sentir à vontade, claro, ele troca uma ideia, ele faz uma pergunta, né? Enfim, ele pede a opinião a alguém. Então, isso sempre aconteceu e sempre vai continuar existindo, isso é um fato. Só que isso fica numa relação 1 para 1, ou 1 para 2, 2 para 1, uma relação muito, muito pequena. Então, nós pensamos, por que não transformar isso em algo mais abrangente? Por que não trazer isso para a classe contábil toda? Se a Mônica faz uma pergunta para o Francélio, e o Francélio ajuda a Mônica de alguma maneira, por que que essa troca de informações não pode ser colocada à disposição da classe contábil como um todo? Esse é o embrião da contabilidade colaborativa. Então, a ideia é que nós tenhamos uma plataforma onde todos os 13.500 profissionais registrados no estado do Ceará terão acesso para fazer as suas perguntas e todos os mesmos 13.500 profissionais estarão capacitados, aptos a fazer comentários, a responder aqueles questionamentos. Claro que sempre com embasamento legal, com embasamento teórico, né? Tentando deixar ali como formando ali um grande banco de conhecimento e mutável, né? Ele vai ser bem dinâmico, ele vai ser atualizado todos os dias, porque todos os dias alguém está perguntando, alguém está respondendo. Então, essa é a lógica do projeto Contabilidade Colaborativa. Uhum. Perfeito. E aí, falando nisso, você acabou fazendo um histórico, né, bem interessante sobre o motivo, né, da criação desse projeto, mas eu quero que você, assim, fale um pouquinho de como é que está hoje, em termos de desenvolvimento do contador, porque, inclusive, em outros episódios, né, a gente conversando aqui com outros profissionais, a gente, né, por exemplo, no caso do imposto de renda, a gente diz que, né, a gente indica que o profissional mais preparado para isso não é você que tem os dados de profissional comum, né? É justamente o contador, porque ele estuda para tal. Uhum. Mas me fala um pouquinho como é que está hoje este desenvolvimento do contador, da classe contábil, né? E se você puder até também fazer assim, por perfil, né, o jovem, o mais maduro, porque eu vejo que na sua vice-presidência vocês também têm essa preocupação de fazer projetos híbridos, né? Não é só a questão da plataforma do ponto de vista digital, mas também esse formato híbrido. Fala um pouquinho como é que está o quadro hoje do desenvolvimento do contador. Olha, Mônica, é bem heterogêneo, tá? Então, assim, nós temos, na realidade, essa é uma dificuldade, na realidade é uma dificuldade, um desafio que sempre os conselhos vão enfrentar. Nós temos um público muito diferente. Nós temos, ao mesmo tempo, um recém-formado que está entrando agora na profissão, conquistando seu primeiro cliente, e nós temos profissionais com 30, 40 anos de mercado. Nós temos pessoas que trabalham como funcionários em um determinado setor ou departamento. Nós temos também contadores que são donos de empresas contábeis que praticamente não executam mais nada, estão num cenário de gestão. Tem também os contadores concursados, né? Contadores que estão na iniciativa pública, né? Exatamente, contadores da área pública, contadores que se dedicam ao ensino. Então, assim, nós temos um perfil muito pulverizado. E isso é um desafio. Agora, são várias personas, né? Como a gente fala no marketing, né? Se fôssemos tratar aqui uma persona, eu diria que a gente conseguiria montar pelo menos umas 10. Perfeito, tá? excelente. Porque isso eu não estou nem incluindo ainda os estudantes, que uma vez cadastrados, nós temos alguns eventos que são abertos também para a participação dos estudantes. Perfeito. Então, veja, nós temos um público muito, muito diversificado, tá? Agora, quando a gente puxa essa diversificação para a plataforma, nós entendemos que vamos conseguir atender a todos eles. Por quê? Porque dentro da plataforma, a ideia da contabilidade colaborativa é que nós tenhamos diversas, melhor dizendo, áreas de conhecimento. Então, você vai ter desde as áreas de conhecimento clássicas, como dúvidas sobre imposto de renda, sobre PIS e COFINS, ICMS, sobre as normas brasileiras de contabilidade, Simples Nacional, por exemplo, também. Mas vamos ter também dúvidas sobre a legislação que rege a profissão contábil, que isso vai estar muito associado ao próprio estudante que ainda não conhece a legislação da sua profissão.
Podemos ter perguntas sobre gerenciamento de empresas contábeis. Então, isso já vai estar mais focado para aquele empresário da área contábil, aquele empresário que já não executa, mas que ele tem que gerir ali um time de pessoas. Então, nós vamos ter diversas áreas, e essas áreas, além da questão estritamente técnica, nós vamos poder também abrir esses espaços para esse tipo de discussão. Claro que o foco sempre é algo voltado, se não para o tecnicismo propriamente dito, mas algo técnico, tá? Assim, até porque senão se tornaria um ambiente de discussão de assuntos aleatórios e não é o objetivo, né? O objetivo é ficar dentro desse caminho trilhado aí pela contabilidade, agora dividido em diversas frentes, né? Em diversas áreas do conhecimento. Pronto, você acabou então também já me respondendo, mas se você puder aprofundar, né, nesse sentido em relação aos tipos de assuntos que lá você pode encontrar na plataforma. E aí, como você também já deu uma pincelada sobre isso, eu quero que você fale um pouquinho mais dessa estrutura, né, como a gente chama, né, o back-office de toda essa estrutura, de toda essa preparação para criar uma plataforma como é a contabilidade colaborativa. Tá, vamos lá. Na plataforma, só já deixando claro, pessoal, que a plataforma ela já foi escolhida, tá? A plataforma de mercado, Pronto, a plataforma também os passos, consolidada. Então, não é uma plataforma que o CRC Ceará está desenvolvendo, né? É uma plataforma de mercado que já está em uso. O que nós fizemos foi conseguir um convênio. Perfeito. Tá? Então, é uma plataforma que já se é utilizada, pode ser similar comparado com grandes plataformas aí de mercado na área educacional, né? Exatamente. É uma plataforma específica para consultoria, que já está no mercado. O que nós conseguimos foi um convênio para beneficiar os profissionais da contabilidade do Estado do Ceará. Essa plataforma ela vai estar subdividida, o conhecimento gerado, né, por todo esse projeto vai estar dividido em 2 grandes blocos. O primeiro bloco, ele já vem com a própria plataforma, que é algo em torno de 5.000 perguntas e respostas. Nossa! Que vem, Francélio, de onde vieram essas perguntas, né? Foi o CRC que inventou essas perguntas e respondeu? Foi o Francélio que fez isso? Não. Na realidade, são perguntas e respostas que já vêm do próprio poder público. O que acontece é que essa plataforma, ela segregou, ela catalogou essas perguntas e respostas, deixando o acesso mais fácil. Então, imagine, você tem uma pergunta sobre INSS, você tem uma pergunta sobre PIS e COFINS. Então, essas perguntas, se você buscar na legislação, se você buscar no perguntas e respostas da própria Receita Federal, você vai encontrar várias dessas perguntas e essas respostas. Agora, você vai navegar dentro de um oceano. O que nós estamos fazendo aqui é tratar isso como sendo um aquário. Ou seja, uma curadoria, né? A gente seleção das perguntas mais frequentes que o contador tem em relação a determinados assuntos. Perfeito. Então, eu já tenho ali uma segmentação, já tenho uma organização, né? E essas perguntas catalogadas, perguntas e respostas, já estarão disponíveis desde o primeiro dia. Então, no momento em que o profissional acessar a plataforma a primeira vez, por mais que ele não tenha feito nenhuma pergunta, não tenha respondido nenhuma pergunta, de cara ele já tem ali um banco de conhecimentos de mais de 5.000 perguntas e respostas. Então, essa é a primeira área. A segunda área é uma área que vai começar do zero e vai ser construída pelos próprios profissionais da contabilidade do Ceará. Então, a partir do momento em que a Mônica faz uma pergunta, a Francélio responde, essa pergunta vai estar alocada a alguma área de conhecimento e vai ficar salva. Um outro profissional pode ir lá e comentar. Um outro pode só visualizar e usar aquela informação a seu favor. Então, é uma área que vai ser construída ao longo do tempo, mas nós acreditamos, nós estamos bem esperançosos, Mônica, que isso avance de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque nós temos mais de 13.000 profissionais. E esses profissionais, eles têm dúvidas. Então, essas dúvidas, se elas forem, de fato, colaborativas, né? Se essas perguntas e respostas elas forem colaborativas, como nós estamos tentando incentivar que sejam, rapidamente nós estaremos aí uma estrutura muito... quadruplicar essas 5.000 perguntas, né? Talvez, né? Nós tenhamos aí uma estrutura realmente bem robusta que possa atender a todos esses perfis que nós falamos, desde dúvidas mais simples de quem está ali no operacional executando, até mesmo questões mais complexas que muitas vezes são interpretações da lei. Então, isso é muito difícil. Às vezes você tem uma situação onde a lei diz algo que não é claro, e infelizmente isso não é raro acontecer, e você precisa trocar uma ideia com alguém. Olha, eu li esse trecho aqui, eu li esse artigo,
e estou interpretando dessa maneira. Como é que você interpreta isso? Você também faz assim? Então, é um canal onde nós vamos ter esse tipo de discussão que hoje fica, como eu falei anteriormente, no Se um perde. para um. Ela acaba se perdendo, né? Um colega acaba fazendo ali uma ligação, trocando ideia com o outro, mas não fica nada efetivamente registrado, algo ali num ambiente maior de discussão e de debate. Perfeito. Então, para isso, Francélio, então vão ser feitos, acredito, plantões, né, realmente de profissionais especializados para poder fazer essas respostas, né, de uma maneira que possa responder à dúvida do colega. É isso? Na verdade, não é bem um plantão, explica tá, como Mônica? Vamos lá. é. É assim, primeiro, considerando que todos os profissionais... Eu estou aqui me colocando aqui no lugar do contador de um que contador soube da que soube novidade, da novidade, né? e está ávido para querer saber como utilizar aí a ferramenta. Tá, perfeito. Vamos lá, vamos detalhar aqui como é que vai ser o funcionamento. Todos os profissionais vão receber um e-mail, onde nesse e-mail vai ser apontado qual é o caminho da plataforma. Perfeito. Todos esses profissionais que estão ativos em situação regular com o Conselho hoje, eles já estarão cadastrados dentro da plataforma. Ou seja, não precisa ele não do pré-cadastro. Pré-cadastro, nada. O que ele vai precisar? Ele vai precisar acessar o link que vai chegar através do e-mail dele. Ah, tá. Claro, e vai ter uma senha, né? Isso, claro. Aí se ele não tiver o e-mail cadastrado ou o e-mail dele estiver desatualizado, ele precisa procurar o Conselho e atualizar os dados para que ele possa receber esse e-mail, tá? E Muito fora bem. que vai ter também todo um canal de divulgação, né? A gente está Claro. divulgando aqui pelo podcast, Isso. enfim, pelos vários veículos de comunicação exatamente, internos. vamos usar todas as maneiras, todas as possibilidades que nós temos de Inclusive comunicação. também da imprensa, né? A gente divulgar aí Sim, na opinião sim. pública também. com É certeza. muito importante. Uhum. Então, vamos lá. Então, o contador ele vai receber, a contadora vai receber um e-mail com o caminho da plataforma, onde ele já estará cadastrado. Então, perceba. Se nós tivermos uma divulgação em massa, uma adesão em massa, melhor dizendo, porque a divulgação vai ser para todos aqueles que estão para cadastrados, todos, tá? ele já recebe de imediato. Então, assim, de início, nós teremos logo milhares de profissionais que vão estar cadastrados, podendo perguntar e responder. Marcelo, existe alguma obrigatoriedade na resposta? Não. Então, o CRC, na realidade, ele está fomentando o ambiente. Ele está, na realidade, proporcionando esse ambiente de discussão. Por quê? Ótimo, é uma Porque comunidade, não é uma grande comunidade. comunidade. O CRC, nem do Estado de Ceará, nem de nenhum outro estado, ele tem esse poder, essa prerrogativa de prestar consultoria. Perfeito, Não existe, muito tá? bom. Ele não só não é prerrogativa, como ele não tem estrutura mesmo. Isso Certo. sendo de uma maneira muito, muito clara, muito transparente. Agora, nós acreditamos Mas que é um primeiro passo, né? Sim, mas nós acreditamos que os 13 mil que vão perguntar também são 13 mil que podem responder. Ótimo. Claro que nós vamos contar com o apoio de algumas pessoas que estarão dedicadas ao projeto, mesmo não tendo essa obrigatoriedade, mas tem esse compromisso, né, de ajudar as pessoas, tá? Eu estou falando principalmente aí dos presidentes e vice-presidentes das comissões técnicas do CRC. Muito Então, bom. o CRC hoje tem aproximadamente 30 comissões, e essas comissões possuem um time enorme de pessoas que estão ali discutindo, debatendo, conversando sobre os assuntos, cada um na sua respectiva esfera de conhecimento. E essas pessoas também estarão dentro da plataforma, porque são profissionais, estão habilitados, e poderão contribuir de uma maneira mais incisiva. Isso não quer dizer que eles são obrigados a dar uma resposta, mas naturalmente, até pelo caráter voluntário do trabalho que eles se propuseram a fazer, eles vão acabar participando de uma maneira mais ativa. Então, como é uma plataforma web, ela vai estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde nós precisamos ir a tentar movimentar, né, os profissionais para que eles participem, né, que eles acompanhem, vejam as perguntas que estão sendo feitas. Se for algo, uma pergunta voltada para a área de conhecimento daquele profissional, que ele colabore, que ele faça, né, as suas considerações. Às vezes é uma coisa... Quando a gente fala assim de contabilidade colaborativa e fica parecendo que pode ser uma pergunta muito difícil, né? Não, às vezes Olha, às vezes é né? algo tão simples, às vezes é algo tão complexo para quem não sabe, mas é tão simples para você que já passou por aquela situação que você dá um caminho ali, olha, eu estou com uma dúvida nessa situação. Aí você diz, veja o artigo tal da lei tal. Pronto, aquilo ali é uma luz para quem está precisando daquela informação,
é muito valiosa, é uma informação muito valiosa. Muito né? bacana. Então, nós acreditamos muito nisso, que nós vamos construir esse grande banco de conhecimentos que, ao final, vai ser, né, útil, vai ser utilizado, vai ser de grande valia para a classe contábil do Ceará inteira. Com certeza. Chega a ser pioneiro nos seus aspectos no Brasil? Eu acredito que sim, é pioneiro, viu? Eu não conheço nada parecido. O que nós temos de relatos, né, que já existem há muitos anos, são fóruns abertos. Então, fóruns, de uma maneira geral, você tem plataformas na área contábil, onde você pode jogar uma dúvida e qualquer pessoa da internet pode responder, né, que esteja com acesso à internet. Mas nesse formato de segregar por área de conhecimento, perguntas e respostas catalogadas, né, com filtros, com buscas, você ter a segurança de que todos que estão ali dentro são profissionais da área contábil habilitados, é uma outra questão, porque quando você joga uma pergunta qualquer na internet, qualquer pessoa pode responder, inclusive pessoas que são leigas no assunto, podem responder porque acham que é aquilo, porque entendem que é aquilo. E ali não, você vai ter um ambiente fechado, com técnicos, né? Exatamente, com profissionais que estão ali vivenciando aquilo todos os dias. Então, nessa modalidade, com esse escopo, eu diria sim que é pioneiro. Eu não conheço, eu pelo menos desconheço no Brasil algo semelhante. E isso sem falar que acaba também se trabalhando um pilar que hoje é exigido profissionalmente para qualquer tipo de profissional, independente de ser contador ou não, que é a colaboração, que inclusive é um item que vem sendo cobrado aí pelo mercado, né? Um profissional colaborativo é aquele que compartilha, né? Aquele que pensa, realmente tem empatia e faz realmente pelo próximo o que quer que seja feito para ele, né? Então, é uma palavra, assim, foi muito bem utilizado, né? A colaboração, essa palavra colaborativa dentro do projeto, porque é esse o grande propósito, né? Exatamente, né? O desenvolvimento profissional não pode ser apenas a absorção de conteúdo para mim, né? Para mim, né? Ou então eu vou... Não, aquele conteúdo é uma premissa onde nós acreditamos muito dessa atual gestão, que é o seguinte: se nós fizermos a classe contábil como um todo subir de patamar, se nós conseguirmos fazer com que a comunidade, de uma maneira em geral, veja a contabilidade como algo melhor, como algo que está evoluindo, como algo que está contribuindo com a sociedade, todos nós indiretamente vamos ganhar. Exatamente. Então não é uma pessoa ou outra se destacando. Na realidade, quando nós elevamos o patamar inteiro da classe contábil, todos que estão inseridos nesse circuito acabam ganhando. Então, é essa a lógica. Então, o desenvolvimento deixa de ser apenas um curso, uma palestra. Eu repito, isso vai continuar existindo, né? Inclusive, soltamos agora, recente, o nosso calendário de cursos pontuados, cursos não pontuados, cursos de extensão. Temos eventos semanais, a Hora Técnica, por exemplo, toda terça-feira, né? Temos Hora Técnica. Então, nós temos esses eventos tradicionais. Hora Técnica pelo Instagram, pelo Instagram né? do CRC, falar, né? Exatamente, pelo perfil do Instagram do CRC. Uhum. Então, nós temos essas maneiras mais tradicionais. Agora, nós tentamos inovar também com essa plataforma, com essa iniciativa de tornarmos o conhecimento, de fato, disseminado entre aqueles que detêm o conhecimento. Exatamente. E aí, confirma para mim, a partir de quando a gente pode aí ter esse projeto aí no ar, nesse primeiro semestre ainda? Não, agora, esse mês de abril. Tá? Já agora em abril? Agora em abril, nós vamos fazer o lançamento oficial da plataforma. Abril para maio, né? Então, não. Abril antes. Eu gosto assim. Até metade do mês aí a gente deve estar lançando a plataforma, tá? E eu diria que antes do final do mês nós já teremos aí usuários cadastrados. Não só cadastrados, porque o cadastro ele vai ser feito, né, de uma maneira automática, vai ser completo, mas já teremos usuários aí podendo desfrutar aí dos benefícios da plataforma. Perfeito, maravilha, Francélio. E aí, assim, só para a gente complementar ainda mais esse momento que estamos aqui com você, né? Você falou também que existem, claro, os formatos tradicionais, né? Até porque também é uma missão, né? Além da questão da plataforma, tem também os formatos tradicionais. Fala aqui um pouquinho para a gente, eu sempre gosto de estar encerrando aí o nosso quadro, né? Aproveitando vocês, profissionais, né? Até para estar contribuindo com quem está nos escutando, principalmente a classe contábil. Fala um pouquinho sobre essa questão
questão do desenvolvimento, do próprio autodesenvolvimento contábil, assim, que recomendações você passa, você agora à frente de uma área tão importante, né, que é justamente isso, é promover ainda mais o reconhecimento da classe contábil. Quando a gente tem conhecimento, a gente domina, né, a gente pode tudo, né, e é esse aí o propósito da sua vice-presidência. Fala um pouquinho aqui, passa algumas recomendações suas sobre desenvolvimento profissional para os contadores e as contadoras que estão nos escutando. Bom, Mônica, eu tive um professor que, em quase todas as aulas, isso ainda na graduação, ele dizia que quem só sabe contabilidade, nem contabilidade sabe. Massa. Então, assim, isso é uma verdade que a cada dia se torna mais forte, porque o profissional da contabilidade ele acaba tendo que lidar com diversas outras áreas, e ele precisa estar não só antenado, isso é pouco, isso não é suficiente, como ter um mínimo de domínio, tá? Em relação à comunicação, em relação ao marketing, em relação principalmente à tecnologia. Então, as áreas de administração, do direito, da economia. Então, o profissional da contabilidade hoje, por exemplo, que chegar para discutir com um determinado empresário e não estiver antenado com o cenário macroeconômico, ele está perdido, né? Então, assim, ele precisa, sim, conhecer um pouco de economia. A contabilidade é extremamente ligada ao direito, então as legislações estão aí mudando a todo momento, reforma tributária sai, não sai, é essa, é aquela. Então, o profissional da contabilidade ele precisa entender que, claro, ele precisa estar extremamente apto, né? Ele precisa dominar de maneira ferrenha a contabilidade, a tributação, a legislação. Isso aí ele não tem opção. Isso aí ele precisa partir disso. Agora, ele não pode ficar só nesse patamar. Ele precisa, de fato, tecnologia, economia, direito, administração, marketing. Ele precisa dominar esse pacote inteiro para que ele possa se apresentar, aí sim, como um vendedor de soluções, que é o que é o pilar básico da contabilidade, né? Fornecer informação útil. Então, para fornecer informação útil, você precisa conhecer tudo aquilo que está ao seu redor. Adorei, vendedor de soluções. Perfeito, perfeito, isso. Né? Francélio, muito obrigada mais uma vez por sua participação. Foi realmente colaborativa, né, no bom sentido. E fala para mim aqui, quem quiser saber mais informações sobre sua vice-presidência, enfim, sobre a plataforma, como é que o contador, a contadora pode ter acesso? Bom, Mônica, primeiro eu que agradeço o espaço, né? Agradeço aí aos colegas que dedicaram um tempinho para nos escutar, para nos assistir. Olha, a vice-presidência, né, de desenvolvimento profissional talvez seja aquela que mais esteja presente aí nas mídias do próprio Conselho. Então, nós estamos aí no YouTube, Instagram, Facebook, além da comunicação direta, né, que o Conselho faz com os profissionais via e-mail. Então, assim, acesso à informação não é um problema, tá? Inclusive, eu aproveito aqui o espaço para deixar o convite para aqueles que ainda não seguem, para aqueles que ainda não acompanham o trabalho, que façam. É muito simples, é muito fácil. Hoje, ninguém pode dizer que não tem acesso à informação. Basta querer, basta um pouquinho de esforço. E tem muita coisa bacana acontecendo e tem profissional que está perdendo, né? Por não estar acompanhando, acaba deixando de usufruir de alguns benefícios que a gente está com muito esforço, né, programando, realizando. E isso certamente vai engrandecer aqueles que souberem explorar esse rol de benefícios que a gente está apresentando. Perfeito, maravilha. Francélio, muito obrigada. Agradeço a todos a oportunidade e até o próximo CRCCE Cast. Tchau, tchau.